Depois de quase 2 anos investindo, chegamos a R$ 1.000 de resultado. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde todos os meses eu invisto meu dinheiro até chegar ao primeiro R$ 1.000.000. E para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de começar o vídeo sem enrolação. Então já vamos mostrar o que aconteceu no último mês para que eu possa explicar também o que eu fiz esse mês com a carteira de investimento. E a primeira coisa que vocês conseguem ver aqui, tudo que a gente vem construindo a cada mês. Mês a mês a gente coloca um pouco de dinheiro. A gente começou em janeiro de 2024 colocando R$ 500 por mês e a gente está chegando ao fim do ano de 2025 colocando R$ 700 por mês. A partir de janeiro, a gente já vai atualizar esse valor e passar para um novo aporte maior. A gente ainda não sabe exatamente quanto a gente vai colocar por mês, mas se vocês tiverem sugestões, coloquem aqui nos comentários. E quando a gente dá uma olhada aqui individualmente a cada mês, vocês percebam que de agosto para setembro, a gente teve um ganho de capital grande. Isso significa que o que a gente tinha investido aumentou de preço. E é claro, se você me acompanha aqui há mais tempo, imagina que a gente esteja falando aqui dos fundos imobiliários. Então, para a gente confirmar isso, a gente vai analisar individualmente o resultado de cada classe de ativo, ou seja, cada tipo de investimento. Primeiro, a gente vai olhar os fundos imobiliários, que estavam em agosto com um prejuízo de R$ 213 e agora foram para um ganho de capital de R$ 127. Ou seja, R$ 300 de diferença. E aqui que está a valorização que a gente teve na carteira. E o que é muito importante a gente reforçar, aqui esse gráfico ele só considera a variação do preço da cota. Por isso que quando o preço aumenta, eu fico chateado, entre aspas, porque eu vou precisar comprar mais a um preço mais alto. E aqui estão sendo desconsiderados todos os proventos, que é justamente o meu foco da carteira com os fundos imobiliários. Percebam que eu não vou mostrar para vocês, a gente não vai discutir um mês 10, porque eu estou gravando hoje no dia 2. Então é o comecinho do mês, por isso que já abriu aqui a abinha do mês 10. Mas a gente não vai discutir isso aqui agora. Quando a gente analisa a Previdência, comportamento muito comum. Se vocês olharem do mês 8 para o mês 9, a gente teve mais R$ 45 de ganho de capital aproximadamente. Ou melhor, 45 não, R$ 55 de ganho de capital, ou seja, o quanto rendeu esse patrimônio. Percebam que a gente está falando de mais de 1% ao mês num investimento que tem um foco em segurança para a família. A gente não está preocupado aqui em ganhar rios de dinheiro. Então é uma previdência que segue basicamente a taxa Selic, algo muito próximo disso. E por fim, o Tesouro, que são vários títulos que a gente comprou, a gente emprestou dinheiro para o governo de várias formas diferentes e a gente teve uma pequena variação aqui do mês 8 para o mês 9. Algo muito sutil. Lembrando, quando a gente empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, é como se fosse uma poupança. Todos os meses rende um pouquinho. Por outro lado, quando a gente investe nos títulos que chamam-se IPCA+, da forma mais comum de se falar, significa que a gente vai ganhar uma rentabilidade pré-fixada mais a inflação. Então, se os juros do momento alterarem no meio do caminho, significa que o valor do seu título tem flutuação. Então, sim, você pode perder dinheiro. Isso se chama marcação a mercado. Por isso que não necessariamente ao longo desse tempo vocês vão ver o Tesouro, nesse caso aqui, essa categoria, rendendo positivamente. E isso não me preocupa, porque no final de todo o período a gente vai ganhar o que a gente contratou no início. E quando a gente analisa todos os ativos, ou seja, todas as categorias de investimentos consolidados, a gente tem um resultado muito constante, sempre subindo um pouquinho, porque boa parte da carteira tem um perfil conservador. Quando a gente olha a distribuição da carteira, agora a maior composição já é dos fundos imobiliários e eu preciso disso porque isso me traz mais segurança e mais renda para comprar as cotas de consórcio, que são o nosso principal investimento,
Como sempre eu falo aqui, a carteira do Caminhada Milionária ela tem um propósito muito complementar à nossa vida financeira. Então, quanto mais renda recorrente eu tiver, mais segurança eu tenho, pela simples questão de que as contas de casa cada vez são pagas com segurança pelos próprios investimentos, como também isso me permite cada vez assumir mais cotas de consórcio, para ter mais patrimônio. Então essa é a principal estratégia com essa carteira aqui. E a gente percebeu que quando a gente analisou o resultado dos fundos imobiliários, a cotação deles teve uma valorização. Então a gente consegue ver bem refletido aqui, em relação ao preço médio que a gente pagou e o preço atual. Se a gente olhar nesse momento, todas as cotações estão acima do preço atual, que é o que provavelmente vai começar a acontecer agora. Se realmente os juros começarem a cair, as pessoas vão começar a olhar o Tesouro Selic, por exemplo, ou a caixinha do Nubank, onde o pessoal deixa dinheiro, de uma forma menos atrativa. E vai começar a olhar os outros investimentos. Se elas começam a aceitar pagar mais, ou se tiver um volume maior de gente migrando para esses investimentos, o preço naturalmente vai subir. E por isso que cada vez mais a gente vai perdendo a janela de oportunidade de comprar bons fundos imobiliários a um preço mais baixo. E percebam que eu coloquei aqui que a meta, lá na frente, o foco é a gente ter 75% da carteira através de fundos imobiliários. Eu recebi alguns comentários aqui nos últimos vídeos falando um pouquinho sobre diversificação. Percebam que o ponto aqui é que a gente tem uma boa parte da carteira em ativos que gerem renda. Pode ser que lá na frente eu considere pegar uma parte desse 75% e distribuir, por exemplo, em ações boas pagadoras de dividendos. Então isso pode ser que aconteça lá na frente, não tem problema. Mas o foco que eu quero ter é sempre focar em aumentar a renda mensal. Isso precisa ser uma premissa por conta do foco que a gente tem na nossa vida financeira. E sem contar que eu tenho vontade de financeiramente estar bem resolvido, ter uma segurança para que minha família fique tranquila. Então, se eu não precisar trabalhar por um mês, por 2 meses, não que seja a minha vontade, eu não penso em parar de trabalhar, mas uma coisa é você precisar trabalhar por necessidade, outra coisa é você poder trabalhar por opção. Então, quanto mais renda as pessoas têm de forma passiva, isso traz mais segurança. E a gente sabe que problemas familiares muitas vezes acontecem por falta de dinheiro. Então, ter uma vida financeira estruturada também é um ato de amor, um ato de carinho com a nossa própria família. Então é muito importante toda essa parte de construção de renda, na minha opinião. Outro ponto importante que eu sempre falo aqui é que a meta da carteira de previdência é ser diluída ao longo do tempo. E não porque a gente vai deixar de investir na previdência, mas sim porque os outros investimentos vão tornando-se cada vez mais relevantes e a previdência represente apenas 10% de toda a carteira. Isso não era possível porque a gente começou no ano passado com um aporte de R$500. E o mínimo que a gente podia investir nesse fundo eram R$200 por mês. Por conta disso, R$200 representava um percentual muito grande de R$500. Então por isso que ele teve uma representatividade muito grande. Outro ponto importante é que antes de começar a pensar em construir patrimônio, eu entendo que a gente tem que construir bases sólidas. Então, ter uma representatividade grande de aporte em previdência era importante também porque eu não tinha nada de previdência. Então é importante que seja acelerado esse processo, porque a previdência, se acontece alguma coisa comigo, ela não entra em inventário. Ela é passada direto para minha esposa, sem a necessidade de toda a burocracia. Então isso faz com que isso traga uma segurança maior. E por fim, a gente tem os últimos investimentos, que são do Tesouro Direto, que tem vários títulos aqui, principalmente os títulos IPCA+, que a ideia foi a gente comprar algumas coisas e ir travando alguns preços lá para frente, mas pensando no longo prazo. Conforme o tempo for passando, a gente vai resgatando ou recebendo em conta no vencimento todos esses investimentos. A ideia aqui é só ter uma parte complementar e muito segura também. E percebam, quando eu falo segura, eu estou falando da chance de dar
ruim com esse dinheiro, mas não que não terá volatilidade, que é a variação de preço. Tanto é que vocês conseguem ver aqui o título mais longo que eu comprei, lá para 2045, está com rentabilidade negativa. E isso é normal, pode acontecer. E aqui vamos para a tela que eu mais gosto, que é justamente a tela de proventos. Se a gente olha nos últimos 2 anos, né, que foi quando a gente começou, percebam que a gente recebeu no primeiro mês R$ 1,84. Agora a gente já acabou o mês passado de setembro recebendo R$ 64 aproximadamente. E a gente vai continuar reinvestindo todos esses valores. Outro ponto importante, a gente já está conseguindo ter um valor de provento muito relevante em relação ao nosso aporte. Hoje a gente faz um aporte mensal de R$ 700, só que a gente recebeu mais 64, então quase 10% a mais do aporte original. É como se eu colocasse 10% e a empresa, por exemplo, ou a minha própria carteira colocasse mais 10%. Então isso começa a ficar cada vez mais relevante. Daqui a alguns meses isso já vai representar 15%, 20%, 50%, até o momento em que o meu aporte será menor do que a própria carteira consegue aportar novamente em todo esse montante. Outro dado muito interessante da gente analisar é justamente o quanto a gente recebeu no ano passado versus o quanto a gente já recebeu esse ano. Mesmo ainda faltando um tempo para acabar esse ano, a gente já teve umas 2,5 vezes o que a gente recebeu no ano passado. Se a gente continuar nesse ritmo, em 4, 5, 6 anos, a gente já vai ter um recebimento muito relevante de proventos. Percebam que a ideia aqui, a gente ganha dinheiro simplesmente tendo paciência. Por isso que investir é muito mais um jogo de paciência do que de inteligência de fato. Tanto é que muitas pessoas que são muito inteligentes não conseguem jogar esse jogo e pessoas que são muito mais simples intelectualmente falando conseguem prosperar muito mais. Simplesmente porque entendem o jogo, que não existe atalho. É de fato construir tijolo por tijolo até que você tenha uma base muito sólida. E conforme eu falei para vocês, depois de quase 2 anos, a gente já bateu um pouco mais de R$ 1.000 de rendimento. E percebam que eu não fico feliz quando a gente tem tanto rendimento, porque boa parte da carteira são os fundos imobiliários. Então eu ficaria mais feliz ainda se tivesse só o lucro dos proventos. Aí que seria mais legal ainda, porque eu conseguiria comprar fundos imobiliários cada vez mais baratos. Percebam, quando eu falo de uma construção de patrimônio de longo prazo, eu falo muito sobre segurança, sobre proteção da família e todos esses temas correlacionados. Explicando aqui de forma mais macro como a gente investe, a base de tudo que a gente enxerga é justamente um seguro de vida. Porque se acontecer alguma coisa muito abrupta, seja comigo, se eu ficar numa cadeira de rodas, se eu vier a falecer, o seguro de vida vai fazer o papel financeiro na vida da minha família. E o segundo pilar, saindo do seguro de vida, é justamente a previdência. Então, por ela ter a característica de não entrar pelo inventário, ela passa a ser uma poupança, uma reserva muito importante. E se nada acontecer comigo, eu ainda consigo resgatar todo esse dinheiro e todo o rendimento lá na frente, seja através de uma renda vitalícia ou até mesmo sacar o dinheiro total. Então percebam que com o seguro de vida e com a previdência sendo construída, a parte de sucessão para minha família já fica muito bem construída. A próxima etapa é justamente ter segurança financeira e previsibilidade enquanto a gente está vivendo. Então por isso que eu busco ativos que geram cada vez mais receita. Então os fundos imobiliários, as ações pagadoras de dividendos, a renda fixa que tem pagamentos semestrais ou mensais, são ativos que me atraem pensando nessa segurança toda. Só que, se acontecer alguma coisa, todo esse patrimônio precisa entrar em inventário. Por isso que tem a previdência e o seguro de vida lá atrás, suportando a estrutura. E se eu tenho mais renda por esses ativos, eu consigo comprar mais cotas de consórcio, que são a base de todo o nosso investimento, que são o foco principal de toda a construção de patrimônio que a gente tem. Seja para vender as cartas contempladas e alimentar todo esse ecossistema, ou para comprar imóveis para locação ou até mesmo para uso. A gente entende que ter imóveis próprios e de aluguel são uma base muito importante. Por segurança, principalmente porque você, em algum momento difícil, você não precisa pagar aluguel, como também
são investimentos de longuíssimo prazo e que, se tiverem alugado, conseguem gerar renda por um ótimo período. E analisando toda essa estrutura, as cotas, que são o nosso principal investimento, são pagas inclusive no cartão de crédito, gerando milhas e bancando todas as nossas viagens. Percebam que é todo um ecossistema que a gente cria, que ele mesmo se retroalimenta e se protege. Inclusive, se você quiser saber como investir através dos consórcios da forma correta e sem cair em armadilhas, eu vou deixar aqui o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde eu te explico todos os detalhes para que você não caia em golpes e em ciladas com relação ao produto. E por fim, eu vou deixar aqui na tela os investimentos que eu fiz nesse comecinho do mês de outubro. A gente comprou mais fundo imobiliário e compramos também um pouco de tesouro pré-fixado, para a gente aproveitar um pouco esses juros altos e ganhar um pouquinho ao longo desses próximos anos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a levar cada vez mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.